Olá, pessoal. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Espero que tudo esteja bem aí com vocês. E hoje nós vamos então tentar, trabalhar esta temática, a perfeição de Deus. É uma temática, assim como as anteriores, um tanto que desafiadora, porque eu particularmente me sinto incompetente, para poder falar sobre a perfeição do meu Criador. Mas de qualquer forma nós temos, esta responsabilidade de pensar sobre, e o que nós vamos propor aqui é pensar mesmo, tentar refletir um pouco nesta tentativa ou na objetividade de nós compreendermos um pouquinho, sobre esta esta realidade, este fato, né, de um Deus único e verdadeiro, que se manifesta, sobretudo, para a sua criação como um Deus perfeito. Amém? Então, eu quero, desde já, ler um versículo com vocês para aqui nós darmos início à nossa reflexão. E o texto que eu quero ler com vocês se encontra no Salmo de número 113, e o versículo 5, que diz assim: Quem é como Yahvé, nosso Deus? Este texto é um texto de fato provocativo, que já nos faz, ou nos situa a fazermos alguns questionamentos em relação ao próprio Deus. É uma pergunta: quem é como Yahvé, nosso Deus? Certamente é uma pergunta, eu não diria que é uma pergunta retórica, mas eu diria que é uma pergunta que, embora não tenha resposta, exige o ser humano pensar um pouco sobre, não com o intuito de encontrar respostas para ela, mas no sentido de aprofundar, né? É, de aprofundar o mais possível, a dinâmica do conhecimento desse Deus que é eterno, desse Deus que é perfeito. Então, eu vou partir aqui da nossa proposta, pensar essa temática específica, a perfeição de Deus, e irei fazer aqui, tentar fazer aqui, pelo viés, ou tentar fazer aqui esta reflexão, pensando esta realidade pelo viés desta perfeição sendo revelada na criação e nos próprios atributos de Deus, tá bom? Mas antes disso, antes de nós entrarmos especificamente aqui sobre esse aspecto de pensar a perfeição de Deus, a partir do conceito da criação ou da realidade da criação e da própria realidade dos atributos, eu quero aqui fazer uma rápida introdução e uma colocação histórica sobre essa dinâmica da igreja em refletir sobre Deus, o seu ser, a sua natureza, a sua essência e tudo aquilo que se permite, pensar sobre ele. Primeiramente, eu queria só observar que, para falar, eu acho que desde o primeiro encontro aqui, e ontem também, com o pastor Eliú e o pastor Elmer anteriormente, eles já deixaram isso aqui claro. Falar e pensar sobre Deus, sobre o ser de Deus e sua natureza, foi, e sempre será um grande desafio. Que exige os mais diversos cuidados de quem assim se porta, de quem assim se porta, de quem assim se coloca, para poder, então, falar sobre este ser, sobre Deus. Tendo em vista que Deus ele está muito aquém de todo e qualquer sistema de pensamento, de ideologia e de filosofias. Por mais que nós buscamos
falar sobre Deus é um grande desafio, e o desafio compete exatamente nisso, né? Que não existe filosofia, não existe teologia, não existe sistema de pensamento, seja ele qual for, capaz de expressar Deus na sua realidade total, né? Então, o que é que os sistemas de pensamentos fazem? Conjetura sobre Deus, fala sobre Deus, tenta conversar sobre Deus, né? Mas todas essas conversas sobre Deus, elas são insuficientes para revelar de fato esse ser que está muito aquém de todo e qualquer sistema, de toda e qualquer mente, de toda e qualquer realidade humana, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre esta questão a primeiro momento. E o que nós vamos tentar aqui fazer não diz respeito a nada novo. Nós não vamos aqui apresentar nenhuma novidade, muito pelo contrário. Nós vamos aqui reproduzir teologias que já foram historicamente desenvolvidas, pensadas, refletidas, né? E o que implica dizer aqui que nós não temos novidade, né, de elementos em nossa apresentação. Falar de Deus e sua natureza, seus feitos e atributos, suas propriedades, antes de tudo, tentar conceber a ideia pela qual Deus age e atua de forma essencialmente singular no processo de sua autorrevelação e com particularidades diferenciadas, em contraste, certamente, né, com o agir e atuar da própria criação. A maneira como Deus atua, a maneira como Deus age, a maneira como Deus busca se manifestar, né, ela se diferencia de maneira absurda em relação ao próprio atuar, à própria manifestação da própria criação, né? O que eu estou querendo dizer é que a criação ela age, ela manifesta, ela atua, mas é simplesmente porque ela foi feita para isso, né? E Deus, quando ele atua, ele manifesta, a manifestação, o atuar de Deus, né? O se revelar de Deus estar muito aquém desta realidade humana, estar muito aquém deste atuar humano, ou deste atuar da própria criação, porque, de fato, Deus não se compara à sua própria criação. Tá bom? E, inclusive, isso aqui já é um dos aspectos que nós podemos falar da própria perfeição de Deus, né? Obviamente, nós poderíamos aqui pensar sobre algumas características humanas que, ao analisar no outro, no indivíduo, né, em nós mesmos, e nós podemos falar, mas através disso eu consigo conceber e compreender a ideia ou o fato de Deus como real, né? O fato de Deus como perfeito. Por quê? Porque o homem age dessa forma e isso revela Deus. Sim, mas o agir do homem não revela o que Deus é na sua plenitude, jamais. O que eu estou querendo dizer? Que há características, né, no homem que reflete o próprio Deus, e isto está mais relacionado, isto dentro da minha perspectiva, isto está mais relacionado à realidade moral, né? Há no homem algumas características ativas ou de manifestações que de fato revela a Deus, mas que não revela a plenitude de Deus. O que eu estou pensando aqui é exatamente algumas coisas que de fato nós temos capacidade de fazer e que reflete Deus, mas que não revela Deus na sua plenitude. Por exemplo, um exemplo talvez bobo aqui para a gente pensar o ser humano ele é capaz de amar. Todos nós temos capacidade de amar, mas nós não amamos como Deus ama, né? E, inclusive, nós temos capacidade de amar, mas nós não podemos ser caracterizados com essa realidade amor, e Deus é amor. Né? Então, algumas questões aqui para a gente poder tentar e já diferenciando, né? E não colocar dentro do aspecto de competitividade ou algo da natureza. Eu vou falar sobre isso aqui no final, né? Mas não é a ideia de nós igualarmos Deus com a sua criação, nada disso, porque isto não dentro da dinâmica da caminhada de fé ou dentro da dinâmica real, a vida real,
isto é impreciso, né? É inconcebível nós colocarmos qualquer criação no mesmo nível que Deus, tá bom? Com isto, implica também dizer que Deus, por meio de sua auto-revelação, busca tornar-se conhecido. E isto sendo uma verdade, cabe à sua criação dar passos em busca de uma melhor compreensão deste Deus. Deus já vem falando, já vem sendo falado, né, aqui desde o primeiro encontro, Deus, ele busca se auto-revelar, se auto-comunicar com a sua criação. Então, o que compete à sua criação? Dar passos para poder conhecer esse Deus que busca se revelar, que busca se autocomunicar, que busca se relacionar com esta criação. Quando Deus age para se revelar para a sua criação e a criação ignora isso é um grande problema para a própria criação. Por quê? Porque esta criação, a ideia de Deus se revelar para a sua criação é a ideia de ele ser cada vez melhor compreendido por esta criação. Se esta criação ignora isto, então esta compreensão, né, ou este melhor compreender sobre esse Deus, vai sempre estar a desejar, não por parte de Deus, que já fez tudo o que foi preciso fazer, mas por parte da sua própria criação, que ignora este querer conhecer a Deus. Né? E as consequências disso é drásticas. A gente pode até pegar mesmo dentro de uma perspectiva bíblica, que o próprio Deus vai falar, né, que o povo dele padece por falta de quê? Conhecimento. Não é conhecimento de filosofia, não é conhecimento de sociologia, não é conhecimento de história, de psicologia, é conhecimento dele. O fracasso da humanidade é condicionado à negligência quanto ao conhecimento de Deus. Né? Então, é muito importante a gente entender isso. Quando Deus ele age, ele se auto-revela, o intuito é que a sua criação também dê passos em busca da melhor compreensão deste Deus. E aqui, a gente pode pensar que foi o que os grandes e pequenos pensadores, homens, né, eu diria com toda certeza, e mulheres na história, buscaram fazer. Né? Por isso que nós pensamos aqui uma realidade de uma teologia construída no curso da história. É por isso que nós falamos de tradição, na verdade. Né? A tradição, nós pensamos aqui a tradição como sendo um advento histórico de homens e mulheres que se manifestaram no passado, produzindo o que nós hoje usufruímos, teologia. Isso, obviamente, eu estou partindo aqui do pressuposto teológico. Né? Teologia, homens e mulheres que atuaram na história produzindo teologia para que nós hoje pudéssemos desfrutar. Então, homens e mulheres, né, grandes e pequenos, e aqui eu estou usando o conceito de pequeno não no sentido, né, de inferioridade, né, mas pessoas que não teve tanta relevância, né, tanta visibilidade, né, talvez como um Lutero, como um Calvino, como um Zwinglio, enfim, um Calbart, talvez um Rodolfo Bultmann, enfim, pensa aí o que você mais ama e coloca ele nesse quadro aí que é melhor. E foram ações de homens pequenos e grandes, né, que produziram para nós uma teologia. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Querendo ou não, é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque senão, nós estaríamos nos grandes embates, na busca, na tentativa de quê? De produzir teologia, para que gerações elas tivessem alguma coisa aí, e isso não quer dizer que nós não devemos fazer isso, né? Mas hoje nós fazemos sem tanta canseira como aqueles homens no passado, né? Foi o que o pastor Eliú falou aqui ontem, né? Homens que dedicaram a vida, estudaram, né? Empenharam para poder produzir e realmente nós termos o conhecimento deles como fruto para nós.
Então, o que que acontece? Esses homens, eles buscaram fazer no curso da história, tanto em perspectiva teológica, como em áreas afins, né, como a filosofia, a própria ciência, propriamente dita, estes homens tiveram aí grandes esforços para melhor conhecer não somente este universo, mas, obviamente, o Criador deste universo, né? Há muitos que criticam, por exemplo, a ciência ou a ciência enquanto, de fato, disciplina, mas a ciência está aí para mostrar que esse universo tem um Criador, né? E que tem alguém que, inclusive, ela não consegue descrever de forma precisa, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso é que não somente a teologia, a filosofia, mas as ciências afins, elas estão aí para poder pensar este universo e, consequentemente, o seu criador. Tá bom? Deveria ser de grande interesse e vontade de todos nós, humanos, conhecer o mais profundo possível este Deus que busca se revelar. Né? Deveria ser uma alegria para nós, deveria ser uma motivação para nós, né? Querer conhecer, querer aprofundar no conhecimento de Deus. Por quê? Porque uma das ações de Deus nesta história foi se revelar para que a sua criação o conhecesse, né? Enfim, ressalta aqui que a autorrevelação de Deus não permitirá ao homem, e isso aqui vale a pena eu observar, né? A autorrevelação de Deus não permitirá ao homem conhecer nada além daquilo que o próprio Deus deseja. Porque já foi dito aqui, e eu vou só repetir. No dia que Deus estiver no dia que houvesse a possibilidade de Deus ser plenamente conhecido, ele deixaria de ser Deus. Porque Deus é Deus, porque ele é, como foi dito, um mistério revelado que continua sendo um mistério. Né? Um mistério revelado, mas que continua sendo um mistério profundo. Né? Então, é o nosso desafio. Deus, ele se auto-revela, e à medida que ele se auto-revela, ele deseja que a sua criação o conheça. À medida que esta criação vai conhecendo a Deus, vai conhecendo na proporção que este Deus o permitirá, e nada mais além disso. Né? E isso é para toda a ciência, é para a teologia, é para a filosofia, é para a própria ciência. Né? Nós vemos aí, né, grandes descobertas científicas, universos, galáxias e tudo mais. Né? Mas a palavra final da ciência tem muita coisa ainda que nós não conseguimos compreender, tem muita coisa ainda que nós não conseguimos entender, que nós não conseguimos explicar. Isso é um reflexo, né, do ato criacional de Deus. Né? E se o que foi criado, o ser humano, não consegue compreender na sua totalidade, imagina quem o criou. Né? Enfim, historicamente, pensar sobre o ser de Deus, considerando aí seus atributos ou outros aspectos da natureza divina, como, por exemplo, sua essência e substância, teve um desenvolvimento mais significativo a partir do monge Gregório Palamas. Quando este monge, o Gregório, né, ele buscou compreender o advento ali, a narrativa do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 13, que é o advento ali da transfiguração de Cristo. Ele tentou discutir, pensar aquele advento, né, aquela manifestação ali, e tentar perceber como que se dava, de certa forma, a manifestação dos atributos de Deus e como que esses atributos, né, de Deus estavam associada ou não com a própria essência e a própria natureza divina. Como que se pensa a manifestação dos atributos de Deus sem esses atributos estar desassociados
ao próprio Deus, né? Nós estamos falando dos primeiros embates calorentos da teologia cristã, né? Como qualquer assunto que passa a surgir, foi assim sobre esta dinâmica aqui, para pensar sobre os atributos de Deus. Pensar aqui, ele deu atenção, né, à ideia da glória de Deus ali descrita na narrativa da transfiguração, e, e, e com a busca de tentar entender esta dinâmica, como que isso se dava, foi possível o desenvolvimento de todo um processo argumentativo para entender se a glória ali revelada na condição de atributo divino era essencialmente ao próprio Deus ligado ou distinto ao ser de Deus, né? Neste sentido, se o atributo de Deus ali revelado, a glória de Deus ali revelada, fosse distinta do seu próprio ser, logo seria seria meramente um elemento de tal revelação, um mero fenômeno que teria acontecido ali, está tudo bem, todo mundo vai para sua casa e está tudo resolvido. Só que não, para eles para Pálamas, né? Ele pensou, ele foi inquietado, né? Com este assunto, com esta narrativa, e no final ele chegou à conclusão de que não era possível pensar sobre os atributos de Deus desassociados da sua própria natureza, né? Então, a partir daí, houve constantes e persistentes debates para entender como os atributos refletem a essência e a própria natureza divina, e, com o decorrer das discussões, houve, então, um sínodo, né, chamado Sínodo de Constantinopla, no século XIV, especificamente em 1351, que reconhece o trabalho de Pálamas e realmente afirma que, para se pensar sobre os atributos de Deus ou proporções que permitem pensar sobre o ser de Deus, não é possível pensar essas realidades distante do próprio Deus, da própria essência e da própria natureza divina. Tá bom? Então, o Sínodo de Constantinopla reconhece o trabalho de Pálamas em pensar sobre os atributos como unidade e essência divina, permitindo que, a partir do século XIV, as reflexões sobre o ser de Deus fossem persistentes e aprimoradas. Daí para cá, as discussões sobre atributos e tantas outras questões, né, que hoje nos dá tanta dor de cabeça, só foram persistindo, só foram sendo inovadas, né, sendo aprimoradas. Na verdade, isso aqui é que nos implica pensar que é assim que se faz teologia, né? Teologia é diálogo. Teologia é você colocar, de fato, a sua capacidade de raciocínio, de crítica, de criar, né, juiz de valor, que vai sendo produzido o que nós chamamos aí de teologias. É verdade que isso pode gerar muitas teologias. É por isso que nós temos aí muitas e muitas teologias, né? Das melhores às mais drásticas teologias que você pode imaginar, né? Mas é assim que se produz teologia, é dessa forma, né? O pentecostal, a palavra pentecostal é dessa forma. Você viu? Aí, ó. Enfim, você soube, né? Hã? Você desconfiava, né? Então, o que resultou aí com o Sínodo de Constantinopla reconhecendo o trabalho de Pálamas, resultou que no século XV, né, mais especificamente aqui no ano de 1442, o Concílio de Florença confirma, e aqui que é o ponto principal para a gente, né, historicamente falando, o Concílio de Florença confirma que não existe em Deus nenhum tipo de diferença além da distinção da Trindade, né? Trindade que vai ser o assunto de amanhã aqui, que o pastor Marcelo vai estar
apresentando para nós. Então, no Concílio de Florença, após todo um processo, vocês perceberam que houve um processo de um monge que se posicionou analisando um texto, uma narrativa bíblica, e que ficou questionando sobre como que isso se dá, como que é possível se pensar atributos de Deus distinto de Deus ou não, distinto da essência, da natureza de Deus ou não. E com isso, aqui no Concílio de Florença, se tem aí esta determinação de que em Deus não existe nenhum tipo de diferença, né, além da distinção da Trindade, tá bom? Ou seja, considerando a realidade dos atributos, estes não são distintos nenhum do outro, nem da essência divina. E aí a gente tem aqui este aspecto histórico em relação ao pensar esse Deus que é perfeito, que se manifesta aí, né? Manifesta sua perfeição aí também nos seus atributos. Obviamente, e ainda dentro dessa perspectiva histórica, no decorrer da história, outras questões foram baseadas, né, nos atributos e a própria essência e natureza divina foram levantadas por filósofos, por teólogos, como, por exemplo, os próprios reformadores. Nós estamos aqui no Concílio de Florença em 1442, mas isso aqui não está tão distante do principal advento da história da igreja, ao menos para nós, né, que é o advento da Reforma Protestante. Tudo isso vai ter peso, né, para que esta nova realidade de ser igreja pense também produz aí o seu conteúdo de fé, o seu material. Mas além dos reformadores, nós tivemos aí, pode-se destacar aí como pensadores Hume, Kant, Feuerbach, Schleiermacher, Descartes, Hegel, Kremer, Calbat, como eu já falei aqui, e tantos outros, né, que pensaram. E também, eu ainda diria que, antes mesmo de Palamas e de todo esse advento histórico aqui, nós temos, isto não quer dizer que foi a partir daí que se começou a pensar Deus. Foi a partir daí que começou a pensar características para Deus, muito pelo contrário, né? Eu disse aqui para vocês que teologia é uma construção histórica, é um diálogo histórico. Hoje nós estamos aqui conversando sobre perfeição de Deus. Daqui 20, 30, 40, 60 anos, 100 anos, estarão outros aqui ou em qualquer outro lugar pensando as mesmas coisas, buscando aperfeiçoar esta dinâmica, né? Mas antes de Palamas, a tradição já tinha muitas confissões. Confissões de fé, confissões que diziam respeito sobre a natureza de Deus, sobre a essência de Deus, sobre o ser de Deus, né? Sobre a atuação de Deus, né? Confissões que refletiam, né, assuntos da mesma natureza aqui, como essas anteriormente colocadas. Confissões já estabelecidas e que foram frutos dos principais, por exemplo, dos principais concílios anteriormente desenvolvidos. Né? Por exemplo, o concílio de Nicéia, de 325, o concílio de Constantinopla, de 381, e o concílio de Calcedônia, de 451, do ano de 451, são eventos da igreja que produziram pensamentos sobre Deus. Tá? É muito importante também porque pensar sobre Deus não partiu em Palamas. Vocês lembram bem que eu usei a expressão aqui que, a partir dele, houve uma intensificação, né, sobre determinados assuntos que está, sobretudo, aqui relacionado à ideia dos atributos de Deus, né, desses atributos estar ou não associados a Deus e a natureza, a essência e a natureza divina. Tudo bem? Então, estes concílios anteriormente aqui que eu falei, Nicéia, Constantinopla e Calcedônia, estes concílios também trabalharam assuntos sobre a natureza, a essência de Deus, sobre as proposições que permitem falar sobre ele e sua ação na história, resultados não só dos embates teológicos, né, da época, mas também ações para combater o que nós estamos cansados de ouvir, né? Combater heresias, combater ensinos distorcidos, ensinos deturpados que referia, né, ao próprio evangelho.
Enfim, e com isto, então, eu quero aqui pensar com vocês sobre a perfeição de Deus, depois desta rápida colocação histórica aqui, pensar com vocês sobre a perfeição e a glória de Deus revelada na criação. Eu quero, com isto, ler 2 versículos, atentar aqui, na verdade, a 2 versículos, que é Gênesis capítulo 1, versículo 1, e Gênesis 31, ou Gênesis 1, 31. Esses 2 versículos, 1 e 31 do capítulo 1. Porque quando nós falamos de Deus como um ser perfeito, nós não pensamos a perfeição de Deus em partes. Nós pensamos a perfeição de Deus na sua plenitude. Deus é plenamente perfeito. Deus não é perfeito por partes ou em partes, né? Deus ele é plenamente perfeito. As ações de Deus, por Deus ser perfeito, revela um Deus que é perfeito. Os feitos de Deus, que é um Deus perfeito, são feitos que revela esse Deus que é perfeito, né? Então não há como nós pensarmos a perfeição de Deus ou qualquer coisa sobre Deus e conceber a ideia de que em alguma realidade das nossas reflexões ou das nossas concepções, Deus pode ter falhado. Não, Deus é plenamente perfeito, tá? No ato da criação, por exemplo, que é o que nós vamos ver aqui, Deus se manifesta sobretudo como glorioso e perfeito, tá? Glorioso, pois ele decidiu em si, e aqui também já reflete a própria perfeição, ele decidiu em si criar todas as coisas do nada. É o velho conceito do ex nihilo, né? Criação do nada. Deus ele decidiu em si. Ele é glorioso, ele reflete-se como glorioso, porque não tendo necessidade, e nós vamos falar isso aqui ainda, não tendo necessidade, ele decidiu criar. E mesmo sem ter necessidade, ele decidiu criar e decidiu criar a partir de si. Você imagina que você sem nada, sem nenhuma condição, o que você pode fazer necessitando fazer alguma coisa? Possivelmente nada. Sem nenhuma condição. Eu estou partindo aqui do pressuposto da palavra. Sem nenhuma condição, você necessitando fazer algo, você não pode fazer nada. Deus em si, gloriosamente do nada, fez todas as coisas. Não por necessidade, mas por amor e alegria, e isto aqui também reflete um aspecto glorioso desse Deus que é perfeito. Por amor e alegria em compartilhar sua própria vida, em compartilhar a existência. Deus é perfeito e glorioso, porque nele próprio ele decidiu chamar a criação à existência, mesmo sem necessidade, porque Deus não precisa de nada e ninguém. Ah, esse seu Deus é carrasco demais? Não, ele é Deus perfeito. Ele não necessita de criação alguma para fazer alguma coisa. Ele não necessita de nada para fazer aquilo que ele desejou fazer, como ele assim o fez. No princípio criou Deus os céus e a terra. E obviamente você sabe que o decorrer da narrativa ali de Gênesis é criação. É Deus que, inclusive, nós vamos falar sobre isso aqui, é um ser essencialmente moral que cria e cria dando ordem, colocando as coisas em seu devido lugar, regido pela própria lei que procede de Deus. Tudo funcionando como deve funcionar, né? E não é por necessidade. Deus não tinha carência.
Deus não tinha necessidade, eu vou fazer o Fábio aqui para ser meu companheiro, de forma nenhuma. Vou fazer esse universo aqui lindo e perfeito para eu me sentir mais realizado, de maneira nenhuma. Deus simplesmente quis compartilhar a existência. Inclusive, eu e você somos frutos disso. Tudo bem? A perfeição revela a natureza moral de Deus. Neste sentido, podemos afirmar que Deus é um ser essencialmente moral e tudo o que faz, o faz sem negação do que ele realmente é. Isso aqui é muito importante também a gente refletir quando nós pensamos aqui a perfeição e glória de Deus revelada no ato da criação. Porque Deus é glorioso, a sua gloriosidade é manifesta também no ato de Deus em si chamar à existência todas as coisas. E esta perfeição, no ato da criação, também revela o que Deus é em sua essência, um ser moral. Com isto, o que eu estou querendo aqui dizer é que à medida que Deus fez, à medida que Deus criou, à medida que Deus chamou, pelo poder da sua palavra, a existência, Deus assim o fez sem negar o que ele é. Assim podemos buscar compreender melhor a forma como Deus se relaciona com sua criação, concebendo o fato de um relacionamento sem que a qualquer momento sua própria natureza e essência sejam modificadas. Tudo bem? Então, pensar aqui esta questão de um Deus que em si chama à existência todas as coisas, e esta sua perfeição e gloriosidade revela a sua realidade moral, e isto implica dizer que à medida que ele cria sem se auto-sabotar, sem se auto-negar. Talvez isso seja inquietante para nós quando nós olhamos o nosso mundo como o nosso mundo, como historicamente o nosso mundo anda. Quando nós vemos por exemplo, tantas desgraças, né? Tantas misérias, tantos sofrimentos, tantas injustiças, tantas maldades. E onde é que está Deus nisso tudo? Deus continua no seu pleno lugar, sem ser por isso atingido. Esses males não diz respeito a Deus, esses males diz respeito à sua própria criação, que em algum momento, por alguma realidade, e aí talvez eu não teria competência para falar para vocês aqui qual seria essa realidade, mas por alguma realidade preferiu trilhar esse caminho. O que pensar sobre tantas negatividades no mundo tudo que nega. O que eu diria aqui é que tudo que nega ou busca negar a essência moral de Deus, tudo aquilo que nega o que Deus essencialmente não reflete a ação e presença do próprio Deus. Tá bom? O cara matou o outro. Deus não está presente. Não é sobre Deus aquilo ali. E quando eu digo aqui, Deus não estar presente, eu já quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que Deus é incapaz de estar ali. Não é sobre isso. Eu estou dizendo que esta ação de uma criação para com outra criação não reflete a presença, a realidade de Deus, talvez mais dentro do próprio indivíduo e da própria criação do que propriamente o próprio Deus, do que necessariamente, né, o próprio Deus. Não é sobre Deus. Não é a questão aqui de Deus ser incapaz de estar em algum lugar. Não é sobre isso. É sobre uma criação que escolheu trilhar o caminho da imperfeição por alguma coisa, por alguma realidade dentro da própria história, né? Que nós chamamos aí talvez mais tradicionalmente como natureza caída, né? Enfim. Então, tudo que nega ou busca negar a essência moral de Deus, tudo aquilo que nega o que Deus essencialmente não reflete ação e presença de Deus. Porque, como diz lá em 2 Timóteo, né?
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2:13. Deus não nega a si mesmo. Tá? Então, os males que nos acontecem no mundo, os males que são persistentes no mundo, é mais reflexo da hostilidade humana contra o próprio Criador, é mais reflexo da distância do homem em relação ao seu Criador, porque quanto mais distante estamos de Deus, mais mal nós fazemos, mais menos capacidade temos para fazer o que é correto, o que é o bem, o que de fato reflete Deus. Porque se eu estou distante daquele que eu precisava refletir, logo eu vou destruindo isso, eu não vou refletindo ele de forma nenhuma, porque eu estou distante mesmo. Então, os reflexos dos males dá para também caminhar por esse princípio, né, de pensamento, tá bom? Aí sim, depois nós vamos pensar sobre a questão do pecado, sobre a questão da natureza caída, porque isso tudo está envolvido, mas aqui nós não temos tempo, né, para podermos pensar sobre essas questões. Aqui, inclusive, nesta realidade, um princípio fundamental do próprio discurso teológico, né, de que Deus, em sua absoluta perfeição e sendo pleno em verdade, conhece a realidade do mal, sem ser por este atingido ou modificado, pois Deus, ele é imutável, né? Deus, ele não muda. Deus não é atingido por nada e por ninguém. Inclusive, eu acredito que seria esta uma das essências para nós pensarmos conceito de santidade. Deus, ele não é atingido na sua pureza. Tá bom? Com isto, podemos aqui pensar outros aspectos do ser divino que faz parte da relação entre Deus e sua criação. Aqui nós pensamos a perfeição de Deus a partir do ato da criação, né? Inclusive pensamos aqui perfeição e glória, mas nós podemos pensar também neste mesmo processo a perfeição de Deus, independente inclusive da própria criação, porque Deus é perfeito independente da criação. Deus ele é perfeito em quem? Nele próprio. Tá bom? Isso implica a realidade de uma realização e plenitude em si mesmo. Deus ele é perfeito nele próprio. Deus é completo em si mesmo. E não depende, precisa ou necessita de algo para se sentir realizado ou completo. Porque ele é perfeito. E aqui perfeição está exatamente nesse sentido, de não se necessitar de absolutamente nada para se completar. Por exemplo, nesse exato momento aqui, eu sinto saudade da minha filha, e se minha filha e minha esposa estivessem aqui, eu me sentiria um pouco mais completo, embora não estou tão distante delas. Mas isso é uma necessidade minha. Inclusive, nós temos estas necessidades. E ainda vou mais longe. Ainda que estas necessidades sejam satisfeitas, nós estamos ou continuamos imperfeitos. Insatisfeitos, exato. Continuamos imperfeitos. Né? E Deus não. Deus não precisa de absolutamente nada, não depende de absolutamente nada e ninguém, porque Ele é realizado nele próprio, Ele é completo nele próprio. É nisto que consiste reafirmar aqui que Deus é, em si, plenamente perfeito. Tudo bem? Então, nós podemos aqui, perfeição seria um atributo, né, que nós poderíamos aqui, estamos aqui, né, referindo ao ser de Deus, mas nós podemos pensar essa perfeição divina a partir de outros atributos, né? Mas aqui cabe a gente entender que os atributos de Deus, chama-se atributos de Deus, elementos ou qualidades que descrevem sem descaracterizá-lo e sem suprimir sua unidade interna de sua essência. Ou seja, os atributos aqui descritos e apontados surgem e se fundamentam
na própria essência divina. Aí vocês conseguem fazer a associação no Concílio de Florença, né? Que não há em Deus nenhuma distinção além da própria dinâmica da Trindade, né? Ou seja, tudo que se fala sobre Deus, inclusive os atributos, é esta realidade que está que nasce, né, que se fundamentam na própria essência divina, né? Não só, e inclusive é muito importante a gente entender aqui, isso aqui é mais uma provocação, né, que eu faço para vocês, é que os atributos divinos não são frutos de nossas concepções ou de nossas concepções projetadas ou desenvolvidas com nossa estrutura mental. Tá? Embora nós falamos dos atributos de Deus, isso aqui são os atributos de Deus diz respeito ao que Deus é. Tendo nós capacidade de pensar ou não sobre, Deus é isso. Aí eu posso partir de um princípio talvez bobo aqui. Eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses. Ela não consegue compreender sobre atributos de Deus. Deus não deixa de ser o que ele é. Tudo bem? Isso é muito importante porque, assim, às vezes, mas eu não tenho capacidade de pensar sobre isso, logo então Deus não pode ser isso. Muito pelo contrário, Deus não está conjugado, Deus não é a partir do que nós dizemos que ele é. Deus é o que ele é, né? Então, os atributos não são frutos de nossas concepções projetadas ou desenvolvidas com nossa estrutura mental, mas elementos reais, essenciais e naturais procedentes do próprio ser divino. E aí sim, percebidos pelas instâncias sensitivas à medida que esse próprio Deus se autorrevela e busca relacionamento com a sua criação. Ou seja, Deus se manifesta, Deus atua, se revela, né? Aí sim, à medida que Deus se revela, é possível se pensar sobre esses atributos, sobre as proposições que dizem respeito a ele, e isto vai ser pelo processo sensitivo humano. Para nós compreendermos Deus, nós temos que ter essa realidade sensitiva atuante. Eu posso simplesmente, a partir de hoje, dizer: eu não quero mais saber em buscar conhecer a Deus. Tudo bem. A partir de hoje, eu não ajo, não me movo, não me posiciono em absolutamente nada para conhecer sobre Deus. Esta minha capacidade sensitiva vai ser uma realidade no aspecto da negatividade. Eu não vou conhecer porque eu não vou agir para isso. Agora, a partir do momento que esse Deus se auto-revela e nós desejamos, assim, conhecer a partir dessa auto-revelação, esta realidade sensitiva vai nos permitir conhecer a Deus. Ou seja, nós, cientificamente, nós compreendemos o mundo, nós apropriamos de conhecimento por nossos órgãos sensoriais, correto? Percepção. Seja auditiva, seja visual, seja toque. É dessa forma que, então, nós vamos dar passos para aprofundar o conhecimento desse Deus que se auto-revela. Né? E aí eu só repito, esse Deus não é o que nós concebemos dele, ele é o que ele é. Independente das nossas capacidades ou não. Tá bom? Então, com isso, nós podemos aqui pensar sobre um Deus que se manifesta como eterno. A eternidade é uma das características desse Deus que é perfeito. Né? Lá em Isaías, capítulo 26, versículo 4, o texto diz: confia para sempre no Senhor, pois o eterno, somente Yahvé, é a rocha que vive eternamente. Em Colossenses 1,17, o apóstolo Paulo diz: ele existe antes de tudo que há, e nele
todas as coisas subsistem. Aqui nós poderíamos até associar esse texto aqui ao ato da criação, né? Deus que não precisa, chama à existência tudo que existe e não somente chama à existência. Como já foi dito aqui, Deus não é aquele Deus que criou e abandonou, muito pelo contrário, ele é o Deus que cuida. Tudo subsiste nele. Tá? Mas, enfim, não é essa a questão. Aqui é pensar a eternidade de Deus. Pensar a eternidade de Deus implica dizer que Deus não se limita a qualquer realidade temporal. Sua presença está de forma imediata em todos os momentos. E eu não sei se isso é teológico ou filosófico ou o quê, mas é a verdade. Deus não se limita a qualquer realidade temporal, né? Muito pelo contrário. A sua presença está de forma imediata em todos os momentos. Falar de eternidade divina é pensar que a realidade infinita, anterior e posterior ao e com o tempo que passou a existir, são plenamente preenchidos por aquele que o tornou real, né, ou tornaram real, e cuja existência não tem causa e sempre foi um ser vivente. Deus é eterno. Eternamente ele vive. Né? A eternidade reflete a soberania. Isso aqui é importante a gente pensar, que falar da eternidade divina é refletir a soberania e supremacia de Deus em não ter começo nem fim frente à criação e todo o universo que foram criados. Tudo, absolutamente tudo passou a existir, menos o Deus eterno. Porque nós subentendemos, ou ao menos esse deveria ser o nosso esforço, nós subentendemos que é a partir de Deus que tudo passou a existir. Então, se é a partir dele, antes dele nada existia. Nada existe, na verdade, né? Enfim, a onipotência, o Salmo de número 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ao pensar sobre a onipotência, eu estou pensando em mecanismos e dispositivos, ou melhor, né, eu estou pensando que não há mecanismos e dispositivos que limitam o campo de atuação e ação do divino. Isso implica pensar a realidade do seu domínio universal, regendo e governando tudo e todos. Deus é onipotente. Absolutamente nada é capaz de impedir a ação, a atuação e o mover de Deus. Seja aqui ou seja em qualquer outro lugar. Né? E, inclusive, isso reflete esse governo, esse domínio universal, né? Que reflete um Deus que está regendo e governando tudo e todos, porque ele, de fato, é o Senhor onipotente. Onipotência não diz respeito a fazer tudo e qualquer coisa somente, diz respeito a ser esse Senhor universal. Esse que governa tudo e todos e que nada, absolutamente nada, sai do seu controle. Tá bom? Compreender a dinâmica, inclusive isso aqui é muito importante quando nós pensamos aqui a realidade da onipotência, sobretudo sobre esta perspectiva do domínio universal, né? De Deus regendo e governando tudo e todos, a gente pensar aqui a dinâmica da própria história da salvação, né, ou economia da salvação, porque é justamente entender que esse Deus que a tudo pertence e é dominador de todas as coisas, quer compartilhar vida à sua criação e não se limita a nada e a ninguém na proporção desta vida. Ou seja, o que Deus é capaz de fazer para que a sua criação viva? Aí eu não posso dizer aqui o que Deus é capaz, né? Quem entendeu a mente do Senhor? Mas a verdade é, o que Deus quiser fazer
para que a sua criação viva, ele assim o faz, porque ele não está limitado a nada. Não há mecanismos, não há espaços, não há homens, não há estruturas, não há poder, não há potestade que limita esse Deus de proporcionar à sua criação aquilo que ele mais deseja, né, desde o princípio, que é vida, oferecer vida. Tá bom? E com isto temos também aqui a ideia da onisciência de Deus. Um outro atributo em Atos capítulo 17, versículos 26, diz: de um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Ou seja, Deus chama a criação por meio de, como diz aqui, né, o escritor de Atos, ele chama a existência todos na face da terra por meio de um único homem, e Deus previamente já determinou, já sabia, né, onde que cada um iria habitar. Isto não é somente em relação onde eu nasci, onde você nasceu. Não. Isto é falar aqui da onisciência de Deus, está muito além disso, né? Falar da onisciência de Deus tende a lembrar o homem de que Deus não é pego de surpresa, né? Por absolutamente nada e ninguém. Certamente, hora ou outra, nós somos, poxa, eu não esperava isso, hein, rapaz? Que surpresa! Deus não. Eu não imagino Deus na eternidade pensando, rapaz, fui pego de surpresa, o Fábio me surpreendeu, olha que coisa. O João me surpreendeu, meu Deus, eu não consigo compreender isso, né? Sendo Deus eterno, ou seja, aquele que ocupa toda a realidade tempo-espacial, nada do passado, presente e futuro passa desapercebido da sua percepção. Tudo bem? E do seu saber. Deus está plenamente consciente desde a eternidade de todas as coisas. Enquanto a criação, por mais hábil que seja, com seus sentidos, ela é limitada e desconhece, inclusive, a vastidão do próprio universo fora de si. Quanto nós não conseguimos compreender, né, Hugo? Como que uma folha é criada, a dificuldade de se compreender uma folha de uma árvore de Deus, nada passa desapercebido. É esse Deus que é perfeito, né? A onipresença, e aí estou quase finalizando, tá? Vocês têm um pouquinho de paciência. A onipresença de Deus. Eu não vou ler o texto, eu vou deixar para que vocês leiam o texto, que é um textinho um pouco mais longo, que é o Salmo de número 139, versículos do 7 ao 12. Tá bom? Fala assim, eu sou tentado, não vou ler, mas sou tentado a ler. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? E ali tem toda uma discussão. Se eu subir aos céus, se eu descer às profundezas, se eu disser, né, as mais densas trevas, na tentativa de me esconder de ti, elas para ti são luzes. Né? É um Deus que é perfeito. A gente pensar exatamente isso, é um Deus que é perfeito. São atributos que revelam nada mais, nada menos a perfeição desse Deus. Tá bom? Deus não está limitado a uma realidade espaço-temporal e não há algo que limite sua presença e percepção. Tá bom? A presença divina falar aqui da onipresença de Deus é nós concebermos o fato de que a presença divina é absoluta e perfeitamente real, onde bem deseja. Tá bom? Então, com isso, eu finalizo aqui estas descrições, né, dos atributos de Deus, e vocês percebam que eu reti este argumento aqui a uma dinâmica de descrição dos atributos que reflete o próprio Deus, tá? Que reflete exclusivamente
o próprio Deus, né? São atributos exclusivos a ele. Dentro da perspectiva teológica, nós poderíamos falar aqui de outros atributos, né? Que alguns teólogos chamam de atributos comunicáveis, né? E que nos permitiria pensar aí ações, né, humanas, sentimentos humanos, que é possível ao mesmo tempo também pensar sobre esse Deus. Mas aqui eu reti a esses atributos que reflete puramente esse Deus que é perfeito, né? Pensamos esses atributos aqui na tentativa de descrever a perfeição de Deus. Então, eu vou fazer aqui as considerações finais com vocês, e eu queria só observar aqui que cabe aqui também fazer essa observação, né? Observar que, embora falamos sobre Deus com as categorias acima apontadas, isto só é possível pois o próprio Deus permitiu por meio de sua autorrevelação em toda a história, né? A revelação natural, a revelação da Bíblia, a revelação da lei moral, a revelação por meio do próprio Cristo, como já foi, né, falado aqui nas dinâmicas, nas apresentações anteriores. Só é possível nós pensarmos aqui porque o próprio Deus assim o quis, né? Se Deus não manifestasse, nós não poderíamos falar. Contudo, é esta que é a observação, tá? Contudo, Deus é muito mais do que nós podemos aprender, pois ele não pode ser definido. Tá? Nós falamos aqui de eternidade, de onipotência, de onipresença, de onisciência, né? De perfeição, mas nós não estamos aqui definindo Deus. Nós estamos pensando sobre Deus, tá? Deus não pode ser definido. Ou seja, tudo que se pensou, se pensa e se pensará sobre Deus é um conhecimento limitado quanto ao que ele realmente é. Tá bom? Um ser muito além. E o que Deus é? Um ser muito além do que a criação possa conceber. Tá bom? Nisto também implica dizer que, ao permitir sua criação melhor conhecê-lo, e por ser um ser essencialmente moral, os meios para isto acontecer, ou seja, a sua criação conhecer, os meios para que isto aconteça são pré-estabelecidos pelo próprio Deus. Ou seja, a autorrevelação de Deus é uma realidade que acontece com características, com alimentos reais, e eu diria que visíveis ou perceptíveis. Tá? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui é que Deus, nisto implica dizer que ao permitir sua criação melhor conhecê-lo, e por ser um ser essencialmente moral, ele pré-estabeleceu as condições, e as condições implicaria nas leis. É lei. A lei de Deus. A autorrevelação de Deus é uma autorrevelação que revela leis pelas quais o homem consegue chegar ao conhecimento desse ser que é perfeito. Ou possa dar passos para isso. Tá? E, inclusive, a perfeição desta revelação é quem? É o próprio Cristo. Tá? Conhecer a Deus desprezando e ignorando sua lei é impossível e reflete um ato de loucura humana. Você querer conhecer a Deus sem se atentar à lei dele, você está querendo tudo menos a vida que ele propõe para você. E isso é importante, é muito importante a gente refletir, a gente pensar sobre essa questão. Tá? Nisto, o próprio Jesus, irmãos, é enfático. O próprio Jesus é enfático. E cuidadoso ao dizer para os seus ouvintes que não veio, na verdade, né? Não veio destruir a lei e os profetas. Mas o quê? Dá pleno sentido. Então não é pegar a lei que Deus
misericordiosamente quis usar para se autorrevelar a nós, ignorar, jogar fora e dizer que nós temos outros caminhos para isso. Na verdade, Jesus, ele cumpre perfeitamente a lei e nos chama para nele, exclusivamente nele, cumprir a lei. Porque a lei de Deus reflete para o homem o quê? Vida. Você pode ler lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 16 ao 20. Eu coloco diante de vocês a morte e a vida. O versículo 16, o próprio Deus é categórico. Se vocês me obedecerem, se vocês atentarem aos meus mandamentos e me obedecerem, por onde vocês forem, vocês vão viver. Agora ignore. E aí, a responsabilidade é de vocês. O que é que eu estou querendo dizer aqui? É que em Cristo Jesus nós temos um compromisso com essa história da autorrevelação de Deus, que é lei para nós. Tudo bem? Então, e uma outra observação que eu faço aqui, e aqui finalizo de verdade agora, é que ao falarmos ou pensarmos sobre o ser de Deus, ou categorias que permitem falar sobre ele, não é interessante que façamos sob perspectiva de competitividade, ou sob a condição de concorrência entre Deus e a criação. Né? Às vezes nós somos tentados a falar sobre Deus na tentativa de desmerecer o homem, colocar o homem abaixo e Deus acima. Não tem necessidade. Deus, ele é perfeito. Não tem necessidade. Né? Nós não temos necessidade disso. Não é falar sobre... É interessante a gente pensar sobre isso, que quando nós vamos falar sobre Deus, pensar sobre Deus, seja sob qual categoria possível, né, teologicamente possível nós trilharmos, nós não precisamos partir sobre esse princípio da competitividade. Deus não está em competitividade com ninguém. Não tem ninguém, absolutamente ninguém, à altura para competir com o Criador. Tudo bem? Então eu queria fazer essa observação. E aí vocês podem pensar assim, mas, Fábio, quando eu encontro alguns textos que me transmitem essa ideia, faça uma boa hermenêutica, faça uma boa exegese e você concluirá que não é possível você colocar qualquer criação no mesmo nível que Deus. Porque nenhuma criação está comparada a Deus, está no mesmo nível que Deus. Nós lemos o texto aqui do Salmo 113, né? Quem é como Yahvé, nosso Deus? Quem que se compara a ele? Quem que se iguala a ele? Né? E além disso, o próprio salmista ainda foi categórico, quando ele diz que a grandeza de Deus é insondável, é incomparável. Tá bom? Então é muito importante a gente entender. Os atributos de Deus dizem respeito ao que Deus é. É sobre Deus. É sobre Deus, esse Deus que é Deus único e verdadeiro e esse Deus que é perfeito. É sobre ele, tá? E esse Deus que inclusive é o idealizador, criador, mantenedor e sustentador da vida e do universo e que perfeitamente observou o salmista aqui lá no Salmo de número 145, versículo 3, cuja grandeza é insondável. Tudo bem? Bem, é isso que eu tinha para vocês hoje, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem progredindo, né, crescendo, se interessando, né, em aprofundar no conhecimento desse Deus único e verdadeiro e perfeito. Que Deus abençoe vocês.